Meus amigos, boa noite. É sempre uma alegria retornar a essa casa espírita que é referência no movimento espírita de Rio Preto e região, referência de seriedade, referência de trabalho, referência nos estudos doutrinários, de maneira que nós rogamos a Jesus nos ampare, nos inspire, nos ordene o pensamento, para que possamos ser efetivamente úteis nesses momentos que aqui passarmos juntos, recordando-lhes as sublimes lições à luz da doutrina espírita e o Consolador prometido. O amor resume tudo, o amor resume integralmente a doutrina de Jesus, diz uma mensagem assinada pelo Espírito de Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao seu próximo como a si mesmo, e de fato é verdade, o amor resume tudo. No entanto, a compreensão desse amor vem evoluindo ao longo do tempo, com a medida que a humanidade vai também amadurecendo. De maneira que quando o jovem doutor da lei, fariseu, interpelou a Jesus acerca de qual seria o maior dos ensinamentos, o maior dos mandamentos, ele estava se referindo à Torá. A Torá, como vocês não ignoram, são os 5 primeiros livros do Tanakh, que vem a ser a Bíblia hebraica, a única existente à época de Jesus, composta pelos livros de Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. Nesses 5 livrinhos estão contidos, bem contados, 613 mandamentos que o judeu acredita foram passados diretamente por Deus a Moisés e objeto de rigorosa observância por parte dos judeus. No entanto, graças à grande tradição que eles tinham de discussão, de pensar as escrituras sagradas, aquele jovem perguntava a opinião do Messias, de Jesus. Qual seria o maior, qual deveria ter a primazia dentre aqueles 613 mandamentos? E quando Jesus responde ao garoto, responde citando a Torá, para dizer que o maior e o primeiro mandamento seria amar ao Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, citando Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. E o segundo, diz o Senhor, semelhante ao primeiro, seria amar ao seu próximo como a si mesmo, citando então Levíticos 19 e 18. E para não deixar a menor dúvida no seu interlocutor, o Senhor acrescenta: esses 2 mandamentos contêm toda a lei, ou seja, todos os 5 livros de Moisés e mais os livros dos profetas, os 8 livros dos profetas maiores e menores que compõem a segunda parte do Tanakh, os livros de Neevim dos profetas. Meus queridos, amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento que, filosoficamente pensando, não é difícil da gente entender, porque a primeira noção que a criatura tem ao se ver no mundo é a de que foi criada. A vida é um complexo de eventos precisos demais, complexos demais para ser atribuída ao acaso, de sorte que amar a Deus é amar ao Criador, objeto das questões 5 e 6 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos da Codificação vão apresentar para Kardec a ideia inata do Criador presente em todos os povos, em todas as épocas da humanidade. Até aqui não temos dificuldades filosófica nenhuma. As dificuldades começam no segundo mandamento, sobretudo porque Jesus equipara o segundo ao primeiro. Diz que o segundo é semelhante ao primeiro. E em que se assemelharia amar ao próximo com amar a Deus? Essa primeira inquisição filosófica que nós nos fazemos, e para obter um melhor entendimento dela, nós já precisamos nos valer das Escrituras Sagradas na forma como ela está disposta hoje, com o acréscimo dos livros do chamado Novo Testamento, quando o Papa Damos I pediu a São Jerônimo que acrescentasse na tradução da Septuaginta grega para o latim os textos escritos pelos primeiros cristãos, porque ali, na primeira das 3 epístolas atribuídas a João, tem a melhor definição dessa situação. Em 1 João 4,16, João vai nos apresentar
única definição direta que nós temos de Deus de todas as Escrituras Sagradas. João vai dizer mais ou menos assim, que foi através de Jesus, ou por intermédio de Jesus, que nós conhecemos o amor que Deus tem por nós, homens, e aprendemos a confiar nesse amor de João, e aí ele entra com a definição: Deus sujeito é verbo de ligação, amor, a essência, o predicativo do sujeito. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, para depois, desenvolvendo esse raciocínio, fazer uma afirmativa assaz dura, contundente, cabal, dizendo assim, em 1 João 4,20, se eu digo que amo a Deus, mas não amo ao meu irmão, eu estou mentindo. Olha só como João é contundente, porque se eu não amo ao meu irmão a quem eu vejo, como eu posso amar a Deus a quem não vejo? Diz João, num raciocínio absolutamente cabal, consequente, dizendo que ninguém pode amar a Deus diretamente. Mas se nós amamos a Deus porque é o Criador, nós devemos amar a sua criação, e dentre as obras da sua criação, o homem, o nosso próximo, o nosso irmão. Então ama-se a Deus amando-se aos seus semelhantes, de João. A segunda perquirição filosófica que nós poderíamos fazer seria com relação ao termo de comparação, de referência que Moisés diz a respeito desse amor, porque Moisés, lá em Levíticos 19:18, diz que devemos amar o nosso semelhante como a nós mesmos. E não seria essa uma colocação egoística, egocentrada, tomando-se a si mesmo? Não tem ela se prestado a algumas colocações equivocadas, que dizem, não, antes de cuidar de você, eu preciso me amar, eu preciso cuidar de mim mesmo, se equivocando ligeiramente no entendimento da proposição de Moisés, porque Moisés está falando ali dos primórdios do amor. Os primórdios do amor vão surgir na criatura, naquelas manifestações que vão buscar satisfazer as suas próprias necessidades, numa formulação egoística. Se tomarmos por base a psicologia do desenvolvimento, naquilo que ela nos fala, com o processo de estruturação do ego, da formação da personalidade no bebê, nós vamos ver que o nenê, ele naturalmente, ele se sente o centro do universo, ele não reconhece o outro. O outro, para ele, é inexistente. Ele pode passar horas entretido consigo mesmo, com o próprio pezinho, o pequeno reizinho, até que lhe surjam as necessidades. Porque as necessidades são a porta de entrada do outro na nossa vida. E com o outro entrando na nossa vida, entra o amor. E entrando o amor, entra Deus. Porque em determinado momento o bebê tem fome e chora. E ao chorar, algo maravilhoso acontece. Alguém vem sustentá-lo. Alguém vem oferecer-lhe um seio que vai dar-lhe a alimentação, e aquilo para ele é um prazer imenso, que Freud vai dizer séculos mais tarde que o ser humano vai procurar reprisar esse prazer sem jamais conseguir fazê-lo, porque o prazer da primeira mamada é o prazer da sustentação. Metaforicamente pensando, poderíamos pensar no maná jorrando 40 anos no deserto da península do Sinai, com o qual o Senhor sustentou o povo hebreu em busca de Canaã, a terra prometida. Mas dali a pouco o bebê está sujo de novo, está desconfortável, está molhado, ele novamente chora, ele tem uma necessidade, e novamente vem aquela mesma pessoa, ou a mãe, ou quem lhe faça às vezes, restabelecer-lhe o equilíbrio, trocar-lhe a roupa, dar-lhe o banho, secar-lhe, e aos poucos ele passa a reconhecer aquele indivíduo e se vincular a ele. Em princípio, o bebê se vincula à mãe pela capacidade que ela tem de sanar os seus problemas, de resolver as suas necessidades. É uma vinculação egoística, mas aos poucos ele pode se pegar, se vinculando afetivamente, se interessando
por aquele sorriso, por aqueles gestos, por aquelas palavras, se ligando com gratidão, até que dali a pouco ele vai poder se vincular a uma terceira pessoa, o pai ou quem lhe faça às vezes, e mais tarde, quando adulto, escolher uma esposa, escolher um marido e constituir a própria família, e com a família vem a prole, os filhos, e com os filhos vem aquilo que lá em casa nós chamamos de os agregados, que são os namorados e as namoradas dos filhos e das filhas, que vão passar a compor também o nosso rol de interesses afetivos. Então, aquele amor que surge naquele primeiro momento egoístico e voltado para dentro de si, vai aos poucos se ampliando e se direcionando para um número maior de pessoas, e dali a pouco você já está apto a se interessar pelos problemas do seu bairro, pelos problemas da escola dos seus filhos, pelos problemas da agremiação religiosa que você frequenta, até que um belo dia você descobre os trabalhos assistenciais da casa espírita, e aí o seu amor tem um salto qualitativo, um salto evolutivo, porque você vai se pegar interessado na vida ou pela vida de pessoas com as quais você não tem o menor vínculo, nenhuma vinculação consanguínea, e você vai passar a se preocupar com elas e querer construir um céu para que elas morem. Na casa espírita, a qual nós nos vinculamos por 6 anos, os 6 últimos anos da nossa atividade doutrinária, uma parte das atividades assistenciais era realizada nos sábados, às 7 da manhã. Sábados às 7 da manhã já havia um grupo de abnegados trabalhadores que iam preparar um café da manhã que seria servido e compartilhado com pessoas menos favorecidas economicamente falando do que nós. E às 8 horas da manhã, 7h30, o café era servido, às 8 horas nos reuníamos num salão, realizávamos o culto do Evangelho no lar, as crianças iam para a evangelização, depois montávamos as cestas básicas e distribuímos para ajudar aquelas pessoas a se sustentarem por mais uma semana. E vem o inverno, e você, ao invés de querer ficar na sua cama, com a sua coberta aconchegante, não, você quer estar lá. Ao contrário, você quer arrumar um cobertor, um agasalho para levar para aquelas pessoas, e chega o Natal, e você está preocupado com o Natal delas. Você quer levar um presentinho a mais para aquelas crianças, um alimento a mais para comprar aquela cesta básica, e é nesse momento que a sociedade, a humanidade vai olhar para você e vai falar, o Paulo ficou fanático, coitado. Fanático coisíssima nenhuma. É apenas a sua capacidade de amar que se ampliou. É apenas você cumprindo a Torá. É apenas você amando a Deus, amando ao seu semelhante, tal qual predito e previsto e pregado por Moisés em Levítico 19:18. Então, quando Jesus dá essa resposta ao garoto, ele está fazendo apenas uma síntese da Torá. 3.500 anos antes de nós, 2.000 anos a contar de Jesus. Síntese essa que a doutrina espírita vai reviver, revisitar há 153 anos atrás e dizer, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. E naquele texto, naquele contexto, para subsidiar aquele capítulo, Kardec vai buscar justamente aquela passagem que a teologia tradicional consagrou com o nome de o julgamento das nações, o juízo final, aquele momento em que o Senhor vai separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo, e passarão à direita de Jesus, metaforicamente falando, todos aqueles que quando me viram com fome me deram de comer, quando me viram com sede me deram de beber, quando eu estava nu me vestiram, quando eu estava preso foram me visitar. E a humanidade vai perguntar então, mas quando foi isso, Senhor? Quando foi que nós vimos em estado de necessidade e tal? E o Senhor vai responder, em verdade vos digo, quando fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizestes. Então, como é que se ama a Deus? Amando-se ao próximo, ao nosso irmão. Há uma Midrash são histórias da tradição oral do judaísmo, do Talmud,
que são contadas para explicar um conteúdo bíblico. Elas não são contadas como as parábolas para passar um ensinamento. Elas são contadas para explicar um ensinamento. E essa Midrash, ela fala de Levíticos 19 e 18. Ela vai explicar esse conteúdo do amar ao seu próximo como a si mesmo. E ela vai nos dizer que havia 2 irmãos, um mais jovem solteiro, outro mais velho casado, que resolveram comprar e administrar em sociedade uma propriedade rural, uma fazenda, e combinaram entre si que eles iriam trabalhar a terra, plantariam na terra, colheriam aquilo que a terra lhes oferecesse e dividiriam em partes absolutamente iguais aquilo que eles fosse um fruto do seu labor, do seu trabalho, que cada um iria armazenar no seu celeiro próprio. E assim ajustados, assim começaram a fazer, a trabalhar a terra começou a produzir, os celeiros começaram a ficar grandes e abastecidos, até que o irmão mais novo teve um pensamento, e ele pensou assim: não é justa essa partilha que eu e o meu irmão mais velho ajustamos, porque eu, pensou o mais jovem, sou solteiro e só tenho a mim mesmo para me sustentar, ao passo que o meu irmão mais velho não, ele é casado, tem esposa e tem filhos, então seria natural e justo e adequado que ele ficasse com uma cota parte maior daquilo que a terra produzisse. Mas como eu sei que ele não vai aceitar uma partilha diferente dessa que nós ajustamos, orgulhoso que é, eu já sei o que eu vou fazer. Todas as noites eu vou no meu celeiro pegar um saco de grãos da minha cota parte e vou levar em segredo para o celeiro do meu irmão, porque assim com o tempo eu reparo essa injustiça. E assim pensando, ele assim começou a fazer. Ocorre que o seu irmão mais velho, na mesma época, teve um pensamento similar. E ele pensou assim: não é justa essa partilha que nós ajustamos, eu e meu irmão mais novo, porque eu sou casado e tenho filhos, e justamente esses meus filhos valerão por mim na minha velhice, ao passo que ele, pobrezinho, é solteiro, não tem ninguém que olhe por ele, então seria justo que ele ficasse com uma cota parte maior para fazer frente às agruras da velhice quando a velhice chegar. Mas como eu sei que ele não vai aceitar uma partilha diferente dessa que nós ajustamos, o orgulhoso que é, eu já sei o que eu vou fazer. Todas as noites eu vou no meu celeiro pegar um saco de grãos da minha cota parte e vou levar em segredo para o celeiro do meu irmão. E assim pensando, ele assim começou a fazer, e conta a história que todos os dias pela manhã os 2 irmãos olhavam espantados para os próprios celeiros, porque por mais que cada um levasse um saco de grãos de um para o outro, o seu estoque não diminuía. Até que uma bela noite eles se encontram no meio do caminho, cada um levando um saco de grãos para o celeiro do outro, entendem o que se passava, deixam ali, se dão um grande abraço, e diz a Midrash, e Deus, vendo aquela cena, determina que ali naquele local fosse construída uma sinagoga, porque ele havia flagrado um amor extraordinário. E é verdade, meus amigos, Gandhi disse séculos atrás, que o mundo sempre vai produzir o suficiente para satisfazer a necessidade do ser humano, mas o mundo nunca vai produzir o suficiente para satisfazer a ganância do ser humano. E é verdade. Até parece que Gandhi, que é de 1869, andou dando uma lidinha lá no Livro dos Espíritos, que é de 1857, porque na questão 705 do Livro dos Espíritos, da codificação, os espíritos da codificação vão dizer uma coisa muito parecida com isso. A Kardec, tratando da lei de conservação, da necessidade de conservação, eles vão dizer que a Terra sempre vai produzir o necessário. O problema estaria no homem se adequar ao necessário, e é verdade. Quantos de nós não conhecemos uma história parecida com essa da Midrash judaica, com um final diferente?
Quantos não seria muito comum nos tempos atuais, se o sócio mais novo, se o irmão mais jovem, avocasse para si uma cota-parte maior da produção, dizendo que ele, por ser mais jovem, teria uma capacidade de trabalho maior do que o seu irmão, que já era velho e cansado, e o seu irmão velho e cansado pedisse para si uma cota-parte maior, dizendo que ele era o detentor do saber, do conhecimento, de quando deveriam plantar, e aquilo que seria bastante suficiente para satisfazer aquela família, toda a família, todos os sócios, passasse a ser objeto de discordância, de disputa, de dissidência, até de rompimento entre as pessoas, porque nós não conseguimos nos ater às necessidades do outro. Nós ficamos atentos apenas à nossa necessidade. Há uma outra questão do Livro dos Espíritos, já no quarto final do livro, tratando da perfeição moral, a questão 895, Kardec vai fazer uma pergunta interessantíssima para os espíritos da codificação, perguntando assim, se além dos vícios da personalidade, dos defeitos sobre os quais nós não temos mais a menor dúvida, egoísmo, orgulho, vaidade, essas coisas, não temos dúvida quanto a isso, diz Kardec, mas se além desses elementos, haveria algum elemento indiciário que eles pudessem nos dizer que seria representativo da imperfeição moral, do atraso espiritual, e os espíritos da codificação não se fazem de rogados para responder que existe esse elemento, e que esse elemento atende pelo nome de interesse pessoal. Dizem eles, todos nós desenvolvendo a resposta, todos nós já temos aqui e ali, salpicados na personalidade, algumas virtudes incipientes, que dão um banho, um verniz, uma aparência de virtude que estão começando, mas, porém, toda vez que o nosso interesse pessoal é ferido, essas virtudes iniciantes são deixadas de lado e nós passamos a reagir como seres primitivos em evolução que somos. Mas, meus queridos, até aqui nós estamos abordando o amor apenas do ponto de vista da ótica de Moisés. De tal maneira, meu amado amigo e minha amiga, se você não chegou até esse momento, até hoje, apressa-te, porque estamos atrasados. Há 3.500 anos a humanidade já conhece a lei mosaica do amar ao próximo como a si mesmo. Há 2.000 anos Jesus já ofereceu a síntese da Torá. Há 153 anos, contando do Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita referenda, dizendo que fora da caridade não há salvação. Mas e Jesus? Jesus não teria dito nada a respeito do amor de si mesmo? Na verdade, Jesus falou muito a respeito do amor. Não só falou, como viveu plenamente o amor, ele que era a encarnação do Verbo divino no planeta Terra, na belíssima expressão de João. Mas talvez no seu discurso mais conhecido, menos compreendido e seguramente menos praticado, o Sermão da Montanha, Jesus vai elevar o entendimento e a proposta do amor para o cristão em outro patamar que não de Moisés. E a primeira coisa que nós precisamos entender acerca desse discurso, do Sermão da Montanha, é que ele é dirigido para os seus discípulos, os de então e os de agora. Discípulos. Há 3 formas simbólicas de relacionamento com Jesus expressos nas Escrituras Sagradas. Nós temos a multidão de pessoas que procurava Jesus em busca da resolução dos seus problemas pessoais, em busca de se beneficiar. Não aprofundavam essa relação. Temos os discípulos, que são aqueles que sobem o monte para ouvir os ensinamentos de Jesus. Então, discípulos são todos aqueles que estão em busca de elevar-se, entendendo, compreendendo e praticando os ensinamentos de Jesus, categoria na qual eu reputo, todos nós estamos compreendidos, todos nós que estamos aqui dentro da Casa Espírita, já buscando nos envolver
mais diretamente com as suas lições e vivê-las no dia a dia. Temos os apóstolos, que são aqueles que já têm os ensinamentos no coração e já os vivem plenamente. Esse discurso é dirigido aos discípulos, portanto a todos nós. E nesse discurso, cuja íntegra você lerá lá nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus vai reformular ou ampliar os conceitos a respeito do amor para a humanidade. E ele, numa técnica discursiva e dialética, vai partir de Moisés, num discurso dizendo mais ou menos assim: tendes ouvido o que foi dito, eu porém vos digo. Tendes ouvido o que foi dito, se reporta a Torá, a Moisés e aos profetas. Eu porém vos digo, é o entendimento do Senhor a respeito daquele assunto. E no final do capítulo 5 de Mateus, ele começa a falar do amor, dizendo: tendes ouvido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo para que não resistais ao mal. E todo aquele que te bater na face direita, oferece-lhe a outra. E aquele que demandar-te, querendo tirar-te a túnica, entrega-lhe também a capa. E aquele que quiser que você caminhe com ele 1000 passos, ou 1 milha, vai com ele 2. Jesus passa então a fazer referências diretas ao conhecimento até então posto para a humanidade, e vai buscar lá a pena de talião do Código de Hammurabi, 1780 anos antes dele mesmo, 300 anos aproximadamente antes de Moisés, mas que Moisés transpõe para o judaísmo, para a Torá. Em Levíticos 24, 20, você vai encontrar o princípio da medida por medida do judaísmo, em que Moisés expressava uma ideia mais ou menos assim: assim como o seu irmão fez em seu desfavor, você também pode fazer em desfavor dele. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. E o nosso Gandhi vai dizer séculos mais tarde que de tanto olho por olho, dente por dente, acabaríamos numa humanidade de cegos e banguelas. O que é verdade, porque havia uma matemática estranha no ensinamento de Moisés, na compreensão de Moisés a respeito do amor e da lei. Uma matemática que presumia que se compensavam, que se anulavam uma má ação da qual você fosse a vítima com outra má ação da qual você fosse o autor, né? Mas a partir de Jesus nós sabemos que essas duas más ações, elas não se compensam nem se anulam, ao contrário, elas se somam, porque nós sabemos que as nossas boas ações pesam produtivamente na economia do mundo, e as nossas más ações pesam negativamente. Daí que a bélica a uma ação ofensiva do seu irmão vai gerar 2 males no mundo, não vai se anular. E a essa matemática equivocada, Jesus vai opor a matemática do amor, dizendo que o mal do qual você foi a vítima só vai se compensar com o bem que você eventualmente puder dar em resposta àquela situação equivocada, porque pagando o mal com o mal, de desamor em desamor, nós só vamos perpetuando esse mundo de expiação e provas nos quais nós vivemos. E aí Jesus amplia o ensinamento, dizendo então que era para, se você for ofendido numa face, se alguém lhe fizer algum mal, ofereça a outra, a face da concordância, a face do entendimento, a face da misericórdia, a face do perdão. E mudando o sentido, no mesmo sentido do ensinamento, mas mudando o polo de atuação, Jesus, que diz para o credor entrar em entendimento com o devedor, vai dizer para o devedor entregar além do devido para o seu credor, porque o penhor já estava estabelecido ali no direito judaico, de tal maneira que uma dívida não paga poderia o credor adentrar a casa do devedor para retirar aquilo que ele achasse bastante necessário ou suficiente para fazer frente àquela dívida não paga. Mas, dizia Moisés, poderia levar a túnica, mas deveria deixar a capa, para que o seu irmão não perecesse nas frias madrugadas da Palestina, à época de Moisés. Jesus diz para o devedor entregar também a capa. Ou seja, se de um lado ele fala para o credor abrir mão do crédito eventualmente que ele acreditasse que tinha, oferecendo a face da concórdia, Jesus vai dizer para o devedor entregar além do devido.
referindo-se aos mandamentos da Torá, e vai dizer que era para caminhar outra milha com aquele que demandasse que você caminhasse com ele uma, outro costume do judaísmo da época, porque os visitantes, os viajantes, poderiam demandar dos seus hospedeiros que caminhassem com ele 1 milha, 1000 passos, 1.609 metros, aproximadamente 1,5 km, para que eles não andassem sozinhos pelas perigosas estradas da Palestina à época de Moisés, de tal maneira que, se acontecesse algo àquela pessoa e ela estivesse desacompanhada, o irmão que tivesse recusado a companhia a ele seria responsabilizado civil e criminalmente. Só que era um incômodo, um transtorno muito grande cumprir esse mandamento para o judeu, porque, na verdade, para você caminhar 1 milha ou 1000 passos com alguém, você precisa parar o que você está fazendo, né? E cuidar do interesse dele. E, além disso, você vai se pôr em perigo, porque você vai acompanhado com ele, mas volta sozinho. Esse era um mandamento muito incômodo que Jesus dobra, mas não no sentido simplesmente matemático do termo. O que Jesus está falando para os cristãos, para os seus discípulos, para os seus seguidores de então e de agora é o seguinte: meu amigo, cuida primeiro do interesse do teu irmão plenamente, depois você vai cuidar dos seus. Simples assim. Cuida o desinteresse pessoal, né? Cuida primeiro dos interesses dele, larga os seus afazeres. Atendido os interesses dele, você vai cuidar do seu. E aí Jesus faz a sua síntese pessoal a respeito do amor. E ele vai concluir o primeiro capítulo, o capítulo 5 de Mateus, dizendo mais ou menos assim, fazendo a sua síntese do amor. Tendes ouvido o que foi dito, a mesma técnica discursiva e dialética: amarás o teu próximo e aborrecerás ou odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo que amai os que vos odeiam, que orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serem chamados filhos de nosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus e cair a sua chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes somente os que vos amam, que fazeis nisso de especial? Os pecadores não fazem também assim? Extraordinário. O que Jesus está pedindo para os cristãos, para nós, é o amor extraordinário. O amor ordinário não nos basta mais. Ação entre amigos, ação entre familiares, isso os pecadores também fazem. Jesus eleva o patamar do amor ao padrão divino, dizendo que o Pai não dá os benefícios do dia, da chuva e do sol só para os bons e para os justos, não. Ele estende também esses benefícios para os maus e para os injustos. Jesus é absolutamente claro em relação a isso e absolutamente inaceitável para a nossa mente racional, porque a gente começa a querer tergiversar em torno dessa lição, dizendo: não é possível que eu tenha que amar o meu inimigo, não é possível que ele queira dizer isso. Deve haver um sentido simbólico nessas frases, deve haver um significado oculto. Escuta, Kardec não minimizou isso não, lá no Evangelho, no capítulo 12, na verdade não minimizou não, meus queridos. O que Kardec vai dizer lá no capítulo 12, amai os vossos inimigos, é que esse amor que nós vamos devotar aos nossos inimigos não vai estar revestido da mesma ternura com a qual nós dedicamos às nossas afeições, aos nossos afetos. Porque ternura, diz Kardec, pressupõe confiança, mas não diz que não é para amar. É para amar. E aí nós nos perguntamos: mas e os meus direitos? E o meu direito de defesa? E a legítima defesa, onde fica? Onde ficam os meus direitos? Há um pensador, um filósofo espiritualista, chamado Humberto Holden, que escreveu um belíssimo livro intitulado Sermão da Montanha, em que ele vai analisar versículo a versículo o sobrecitado, o sobredito Sermão da Montanha, e vai se deter nesse versículo específico para dizer que há mais controvérsia em torno dessa fala de Jesus do que sobre todo o restante do discurso, porque toda a sociedade moderna está estruturada em cima dos seus direitos, né? Abrir mão dos seus direitos seria quase como um atentado civilizatório. No entanto, diz ele,
com o qual eu concordo. Os nossos direitos ainda são expressões do nosso egoísmo, porque eu vou defender aquilo que me interessa. E enquanto eu estiver defendendo os meus direitos, diz ele, o mundo não se endireita, tudo permanece torto, e é verdade. Lembram-se da Midrash dos dois irmãos? É verdade. Não teria ambos razões e motivos para avocar para si uma cota-parte maior da produção? Não teriam eles esse direito hipotético? Teriam. E se tivessem feito, o que aconteceria? Tudo permaneceria torto. Tudo se sairia dos eixos. Hoje em dia nós não somos bombardeados todas as noites quase com as notícias dos atentados terroristas, os violentos terroristas do Oriente vêm aqui vitimar os ocidentais inocentes, e eu me pergunto, e lhes pergunto, por que vocês acham que isso acontece? Porque eles são bárbaros? Porque são fanáticos religiosos? Ou porque eles estão defendendo aquilo que eles imaginam que são seus direitos? Porque nós, os terroristas do Ocidente, vamos até as suas posições, destituir governo, constituir governo, de acordo com os nossos interesses econômicos naquelas terras. Então, o que eles vêm praticar aqui é exatamente o olho por olho, dente por dente, com o qual o mundo não se endireita. Mas e o direito inalienável de defesa? A legítima defesa, esse me é inegável, não é, Paulo? Será? Emmanuel, na sua grande obra de exegese, de interpretação doutrinária, vai ferir esse tema pelo menos em duas oportunidades que eu conheço. No livro O Consolador, na questão 345, Emmanuel vai ser inquirido justamente sobre o oferecer a outra face. E vai ser perguntado acerca das agressões gratuitas que muitas vezes a vida se nos oferece. Se não nos seria direito nosso nos defendermos dessas agressões. E Emmanuel vai dizer uma coisa simbólica muito bonita. Ele vai dizer assim: toda a defesa da criatura está no Criador, em Deus. E aí você vai dizer, isso não quer dizer nada, Paulo. Tá bem. Numa outra mensagem intitulada Legítima Defesa, inserida no livro Trilha de Luz, Emmanuel vai ser definitivo e cabal a respeito desse tema. E vai dizer que todos nós temos o legítimo direito à defesa. Nem há que se discutir a esse respeito. Ocorre que, diz Emmanuel, o legítimo direito da defesa do cristão não consiste em invadir prerrogativas que não são suas, são de Deus, para subtrair a vida do seu semelhante. Mas o legítimo direito de defesa do cristão consiste em aplicar em si mesmo os ensinamentos de Jesus, que chegou ao ponto de deixar-se imolar sem sequer se defender em benefício da humanidade. É verdade. Quando Jesus diz lá no Sermão da Montanha que não era para resistir ao mal com ao homem maldoso, aquele que estivesse querendo lhe fazer um mal, Jesus não está fazendo um discurso retórico, não é teórico, ele aplica em si mesmo, justamente nos dois julgamentos arbitrários que ele foi vítima, tanto no Sinédrio quanto no Pretório, e passa por ambos sem sequer se defender, a ponto de irritar Pilatos. Quando ele volta de Herodes, claramente inocentado, e Pilatos toma consciência da real imputação que recaía sobre o prisioneiro, que não era de sedição, mas era de blasfêmia à religião judaica, ele requer Jesus, e Jesus não lhe responde, a pontos de Pilatos vociferar: tu não me respondes a mim? Não sabe que sou eu o único capaz de te conceder a liberdade, de te dar a vida? Ao que Jesus vai responder: nenhum direito tu terias a meu respeito, nenhum poder tu terias se não te fosse concedido por meu Pai que está nos céus. E se cala, não responde mais nada. E assim ele ensina para a humanidade que há determinadas vitórias no mundo que são fragorosas derrotas para a alma, e há doloridas derrotas na terra que são vitórias maravilhosas no reino dos céus. E aí você deve estar pensando, meu irmão, meu querido, muito bonito isso que você está me dizendo, Paulo, muito bonito, mas utópico, né? Vamos combinar, não dá para praticar, não dá para viver assim, senão o mundo passa por cima de nós. E não é o que o mundo tem feito? Né? Não é o que fez com Jesus? Não é isso?
E eu até concordaria com você a respeito da utopia dessas proposições, se eu não tivesse aprendido o significado de utopia, o que elas são e para o que elas servem, lendo surpreendentemente um escritor, um jornalista, um articulista uruguaio, chamado Eduardo Galeano, que nem espírita era, mas escreveu um belíssimo livrinho intitulado O Livro dos Abraços. E há 3, 4 anos atrás, quando ele morreu, seus escritos vieram à tona e eu fui atrás desse livrinho e aprendi lá o significado de utopia. E ele diz mais ou menos assim: a minha utopia é como se fosse a linha do horizonte. Eu olho para frente e a linha do horizonte está lá. E aí eu resolvo que vou caminhar em direção ao horizonte. E eu dou 5 passos em direção ao horizonte. Eu olho de novo e a impressão que eu tenho é que o horizonte recuou 5 passos. Eu não estou mais perto. E aí eu dou 10 passos em direção ao horizonte. Olho de novo. E a impressão que eu tenho é que o horizonte recuou 10 passos de mim. Então, conclui Galeano, eu já sei o que são as utopias e para o que elas servem. As utopias são como a linha do horizonte. Elas não servem para que eu as alcance, mas elas servem muitíssimo para que eu continue caminhando na sua direção. Meus queridos, eu olho para frente e eu vejo Jesus. Está lá, no meu horizonte. E o que é pior, ou melhor, está sorrindo para mim. Está me chamando. Ele me conhece pelo nome. Ele fala: vem, Paulo, vem. Deixa essas suas coisas aí. Deixa isso aí, não liga para isso não. Vem em mim, segue-me tu. E aí, quando eu sou jovem, eu até dou 2, 3 passinhos vacilantes na direção de Jesus. Olha, está tão longe, eu vou cuidar da vida. Aí eu vou ficando mais velho, fazendo 50, 50 e poucos anos, e aí eu resolvo que eu preciso correr em direção a Jesus, e eu começo a fazer palestras, eu começo a dar evangelização, cuidar dos outros e tal. Aí eu olho, continua longe, continua distante. Meus queridos, Jesus é o meu horizonte, não é só o meu não, é o seu também. Não é só o seu, não. É o da humanidade inteira. Segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é o guia e modelo, aquele que está posto lá na frente, no horizonte, para nos guiar e nos dirigir. Os seus ensinamentos são a minha utopia. São a sua também. Nós não vamos atingi-lo de uma hora para outra, mas não é tergiversando a esse respeito, não é minimizando-lhe as lições que nós vamos viver a utopia de conseguir transformar esse mundo num mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, senão vivendo os seus ensinamentos no limite das nossas possibilidades, com todas as nossas forças. E, meus amados, só para concluir essa questão a respeito do amor, do entendimento do amor, que se até aqui te pareceu difícil, Jesus vai deixar um último ensinamento também para nós, os seus discípulos, também para os seus seguidores, no âmbito daquela que ficou conhecida como a Santa Ceia, ou a última ceia, a última refeição que ele faz. Você vai ler ali em João 13, 34 e 35, o que Jesus chama de último mandamento para os seus seguidores. Ele vai dizer assim: um último mandamento vos deixo, um último mandamento vos dou, quero que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nesse momento, quando ele fala essa palavra, ele muda definitivamente o termo de comparação estabelecido por Moisés lá em Levítico 19, 18. Porque lá em Levítico 19, 18 era para amar o nosso semelhante, assim como nós amamos a nós mesmos. Jesus deixa uma última compreensão para a humanidade a respeito da lei do amor e toma o amor que ele devotou aos seus apóstolos, aos seus seguidores, como paradigma a ser seguido pelo cristão. E você deve estar pensando: moleza. Moleza, é para nos amarmos como ele nos amou? Muito fácil. Se até agora você estava dizendo que a gente precisava amar os nossos inimigos, amar no padrão divino, amar o nosso semelhante como ele nos amou é muito fácil. Eu concordo com você que o ensinamento foi passado com tanta singeleza, com tanta simplicidade, com tanta bondade por Jesus, que ele parece fácil, mas ele é complexo. Porque a primeira resposta que nós precisamos
procurar é como foi que Jesus amou aquele seu colégio apostólico. Qual a maneira que o mestre amou aquelas 12 pessoas? E Jesus amou aquelas 12 pessoas compreendendo-as no seu momento evolutivo atual, compreendendo-as nas suas limitações e renovando as possibilidades de realização, de crescimento, de evolução. Jesus poderia ter escolhido para compor o seu colégio apostólico gente muito mais preparada, gente muito mais pronta e acabada, mas não, ele escolheu pessoas imperfeitas como eu e como você. Estava ali Pedro, que se dizia pecador e que o iria negar. Estava ali Judas, que o iria trair, buscando o poder temporal, político do mundo. Estava ali João e Tiago, que imaginavam os filhos de Zebedeu, que um iria ficar à direita, outro à esquerda, no reino, no império mundano, que eventualmente ali fosse constituído. Estava ali Tomé, que não acreditava nele, e no entanto Jesus manteve-os todos congregados em torno de si, renovando-lhes as oportunidades de compreensão e de entendimento. E aí nós vamos ler uma coisa extraordinária em Lucas 9, 1 e 2. Jesus vai chamar os 12 e vai compartilhar com eles não só o seu amor, mas também a sua autoridade para pregar o evangelho em seu nome, as boas novas do reino, e para curar doentes, expulsar demônios. E não satisfeito em Lucas 10, 1 e 2, Jesus vai amelhar outros 72 discípulos para compartilhar a sua autoridade e o seu poder. Vale dizer, até Judas pregou o evangelho, curou e expulsou os demônios em nome de Jesus. Então, meus queridos, eu retorno com a pergunta para vocês: o que te parece mais complicado? O que te parece mais difícil? Amar aquelas pessoas que são francamente hostis a você e a sua causa, que são inimigos declarados dos seus propósitos, ou amar aqueles afetos com os quais você compartilha a vida, compartilha a existência, mas por imaturidade, por estarem num momento evolutivo diferente do seu, não podem ainda corresponder, não podem compreender, não podem ainda responder da maneira que você gostaria que eles respondessem. E eu lhes respondo por mim. Para mim, amar os afetos imaturos é muito mais difícil do que amar os inimigos declarados, porque em algum momento você vai se sentir sozinho, em algum momento você vai se sentir abandonado, em algum momento você poderá se sentir traído. No entanto, meus queridos, esse é um pedido de Jesus, que nós nos amemos uns aos outros, da maneira como Ele nos amou, que amemos aquele parente complicado, com o qual compartilhamos a existência no templo terreno, na casa em que nascemos, e que momentaneamente ainda não nos pode corresponder aos ideais, que amemos aquele companheiro de trabalho na casa espírita, que eventualmente não corresponda à nossa confiança, porque ainda não está maduro para corresponder, porque nós precisamos viver juntos, agregados. É assim que nós vamos evoluir. Embora o processo evolutivo seja um processo individual, ele é realizado em grupo, e esse é um pedido direto de Jesus, de maneira que eu concluo para vocês dizendo exatamente o seguinte: nós precisamos deixar de ser cristãos teóricos, que é assim que nós temos nos caracterizado. Cristãos teóricos, porque há uma diferença substancial, conceitual, entre você conhecer alguma coisa e você estar convicto daquele seu conhecimento. Porque quem está convicto do seu conhecimento, deixa que aquela convicção transforme e modifique a sua vida. Muitos de nós já sabemos da necessidade de cuidarmos do meio ambiente, de cuidarmos das matas, de cuidarmos dos rios, de cuidarmos da água, mas quantos de nós está convicto disso a ponto de assinar um abaixo-assinado como aquele, ou economizar a água como devemos economizar, ou reciclar o nosso lixo quando devemos reciclar?
né? Muitos de nós temos apenas o conhecimento teórico, mas não a convicção interna, e assim é com relação a Jesus. Muitos de nós já conhecemos os seus mandamentos, alguns de nós já conseguem até citar versos, capítulos e versículos de cor e salteado. No entanto, se nós não aplicarmos em nós mesmos esses conhecimentos, nós não vamos deixar de ser cristãos teóricos. Conto uma anedota com a qual eu encerro a minha participação na noite de hoje. Uma anedota que eu ouvi a título de anedota. No entanto, ela tem uma reflexão filosófica tão profunda que ela deixa de ser engraçada para ser quase até dramática. Essa anedota fala de dois compadres que vão junto por um caminho, quando um compadre resolve testar a amizade do outro, perguntando para ele: compadre, se você tivesse 10 fazendas, você me daria uma? E o compadre vai responder: evidente, compadre, se eu tivesse 10 fazendas, uma era sua. Muito bem, compadre. Se você tivesse 5 carros, você me dava um? E o compadre vai dizer: evidente, compadre, se eu tivesse 5 carros, um era seu. Aí o compadre vai perguntar para ele: compadre, se eu tivesse 3 camisas, você me dava uma? E o compadre vai responder: não. O outro compadre vai ficar sem entender e vai perguntar, interpelá-lo, dizendo: mas como assim, compadre? Se você me dava bens muito mais valiosos, uma fazenda se você tivesse 10, um carro se você tivesse 5, por que você não me daria uma camisa se você tivesse 3? E o compadre vai responder: porque eu tenho 3 camisas. E é assim que nós temos sido, cristãos teóricos. Dizemos que é para amar, dizemos que é para perdoar, dizemos que é para compreender, dizemos que é para tolerar, quando é para o outro. Quando é a nossa vez de testemunhar o amor, a compreensão, a tolerância e o perdão, nós dizemos como compadre: não, isso é demais para mim. Então, meus amados, que 2017 seja um ano de muito amor prático e efetivo na nossa vida. Que nós amemos a Deus sobre todas as coisas, porque amar a Deus é amar ao Criador, mas que nós não nos esqueçamos de que ama-se o Criador amando-se a criatura, os homens, nossos irmãos, e que nós não nos iludamos na necessidade de estender esse amor até os nossos inimigos, porque ninguém vai entrar no reino carregando mágoas e rancores no coração. E, sobretudo, meus amados, que nós nos amemos reciprocamente, nos amemos uns aos outros, porque esse é um pedido direto de Jesus, e que Ele nos sustente nessa jornada rumo ao crescimento do amor, jornada essa que é comum a todos nós. Muito obrigado.